Olá, eu estou aqui para mostrar para vocês como aplicar Reiki numa pessoa usando a maca, tá? Então, quando a pessoa chega para o atendimento, a gente pergunta, né, se já recebeu Reiki alguma vez, está acostumada, avisa que o Reiki é uma técnica de imposição de mãos e que após fazer a parte da frente, nós vamos pedir para a pessoa estar virando para que a gente possa fazer a parte de trás. Então é importante avisar que você vai chamar a pessoa para ela virar. Claro que às vezes a pessoa acaba dormindo, entrando num relaxamento, então você mentaliza que a pessoa está de costas e faz o Reiki como se ela estivesse de costas, para não estar acordando no meio do tratamento. É muito importante, por higiene, estar aplicando ou álcool, pode usar o álcool gel também, fazer a higienização das mãos, tá? Então, como que nós vamos fazer? Então, primeiro eu fiz toda aquela preparação da limpeza, meditação, oração, estou pronta para uma sessão de Reiki. Então, agora eu vou começar a sessão de Reiki propriamente dita. Então, no nível 1, a gente traça o Shokurei. Quando a gente colocar a mão na primeira posição, isso tem na apostila da face, fala Shokurei, Shokurei e Shokurei. Vamos permanecer nessa posição. No nível 1, a gente indica cerca de 5 minutos em cada posição. Como eu ensino para vocês o uso do Shokurei, a gente pode se manter em cada posição de 2,5 minutos a 3 minutos, que é o suficiente. Ou quem tem mais sensibilidade, no momento que percebe que parou de sair a emissão do Reiki das mãos, pode estar mudando de posição. Então essa aqui é a primeira posição da cabeça. Depois a gente vem aqui para a lateral. É importante pegar na internet uma música com sininho a cada 2,5, sino a cada 3 minutos, para a gente poder ter uma noção de tempo. E não se preocupar muito com, se focar no envio da energia e não ficar muito preocupado com o tempo. Por isso que é importante o uso dessas músicas, né? Depois vamos vir para essa região, que é a quarta posição da cabeça. A terceira posição eu prefiro fazer depois que a pessoa vira, que eu acho que é mais confortável. Aí terminamos aqui. Nós podemos tocar suavemente ou manter uma distância. Isso depende muito assim da intimidade que você tem com a pessoa. Eu normalmente coloco a mão próxima ao corpo, cerca de 2 centímetros. Em alguns casos eu encosto ou não, isso tanto faz. Independente disso, você consegue fazer a emissão da energia. Depois vem para a segunda posição, da frente. O importante quando a gente está trocando a mão, a gente trocar primeiro uma mão e depois a outra, para não perder a conexão com o receptor. Quando eu saio do campo do receptor, eu preciso ativar o símbolo de novo. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Finalizou o tempo aqui, eu venho para essa outra região, faço a aplicação do Reiki aqui. Depois eu vou para as posições do pé. Eu normalmente faço um pé por 2,5, 3 minutos. Depois eu venho para o outro. O que é importante? A gente toma bastante cuidado com a nossa postura. Por exemplo, essa maca aqui hoje ela está um pouquinho baixa para mim. É que no nosso ambulatório tem muitos voluntários. E por eu ser uma das mais altas, eu acabo deixando a maca na altura que fique mais confortável para todos. Mas quando eu vou fazer o atendimento, normalmente eu uso um banco. E eu vou mudando o banco de lugar e eu fico numa posição mais confortável para as minhas costas. Depois que eu finalizei todas as posições da frente que tem na apostila, delicadamente eu aviso, aqui vou pedir para a Giovana virar, para mostrar para vocês como é a aplicação na parte das costas. Como eu tirei a mão, desconectou e tudo mais, eu faço o quê? Eu faço o Shokurei de novo. Quando eu colocar a mão nessa posição, eu falo de novo Shokurei, Shokurei, Shokurei. E vou permanecer nessa posição de 2,5 a 3 minutos. Terminando o tempo, eu venho para essa posição. Se você parar para ver, são as mesmas posições da frente, na mesma direção, né? Essas posições, elas foram criadas pelo Dr. Hayashi.
Na época do Mikao Usui, ele trabalhava o reiki de uma forma muito mais espiritual. Ele sentia com a mão o local que o receptor estava precisando de energia e lá ele fazia o envio da energia. Vou mudar de mão aqui, uma de cada vez. O Dr. Hayashi, ele tinha uma clínica de aplicação de reiki. Então o que ele fazia? Ele criou uma metodologia segura, onde mesmo o reikiano não tendo sensibilidade com as mãos, ele conseguia dessa forma acessar o corpo todo do receptor, pensando nos sistemas, nas glândulas, com os chakras, de uma forma que todo o sistema, né, do corpo recebesse o reiki e ficasse equilibrado. Porque não são todas as pessoas que conseguem perceber o envio da energia. Por exemplo, eu percebi agora que já finalizou, não está mais saindo o reiki das minhas mãos. Então eu posso estar mudando de posição. Com a prática do reiki, essas percepções vão ficando mais evidentes. Então o reikiano, ele percebe a hora de mudar e aí ele já se desconecta totalmente do sininho da música, né? É importante colocar uma música tranquila, que a pessoa relaxe. Já senti, vou mudar de mão. A gente vai percebendo. Quando der o tempo, ou quando eu sentir que parou de sair reiki da minha mão, eu vou lá para a posição dos pés. Essa última posição dos pés, ou eu faço dessa forma, ou assim, da forma que fique mais confortável. O importante é aplicar o reiki na sola dos pés. A aplicação do reiki nas solas dos pés dá um aterramento na pessoa, porque tem gente que recebe a energia e às vezes fica muito... fica até um pouco sonolento. Então quando você faz o reiki no pé, você está trazendo ele de volta para o chão, né? E o pé, se você estudar os pontos reflexos, a gente vai perceber que tem pontos que representam todo o corpo. Então, um dos lugares muito importantes para a aplicação do reiki, que eu gosto de ficar bastante tempo quando eu estou atendendo alguém, é a posição dos pés. É muito importante. Terminando a posição dos pés, eu vou avisar a pessoa que terminou o reiki, para que ela levante com cuidado, sente na maca, para depois descer, para que ela não sinta nenhum tipo de tontura. Às vezes a pessoa fica muito tempo deitada. Uma aplicação de reiki, levando em conta 2,5 minutos a 3 minutos, a pessoa chega a ficar cerca de 35 minutos, 40 minutos deitada, então é bastante tempo. Então você tem que avisar a pessoa para sentar na maca, né? Então pode sentar com cuidado, senta no meio da maca. Quando você se sentir bem, aí você pode levantar. E é importante que eu quebre essa conexão com o receptor. Então eu preciso lavar as minhas mãos. O ideal é lavar com água e sabão do cotovelo para baixo. Mas quando você está num ambulatório ou num consultório, você não tem essa disponibilidade, você pode estar usando ou o álcool spray ou o álcool gel e faz a limpeza. Eu normalmente eu desconecto, né, exatamente como a gente faz na técnica de preparação para cortar esse vínculo com o receptor. É isso que eu queria mostrar para vocês, a parte de aplicação. Agradeço a Giovana pela participação, foi muito importante. Muito obrigada.